Olá pessoal, boa noite a todos, Paz do Senhor Jesus. Estamos aqui na página da nossa igreja, na página Avivamento na Palavra. E nós estamos aqui para a nossa live especial de hoje, né? Uma live esperada aí, tão esperada quanto a volta de Cristo. Todo mundo querendo saber quem é o anticristo, né? Então a gente está já aqui aguardando. Olha, já apareceu 4 de uma vez aqui já. Nós vamos começar às 9 horas em ponto, tá bom? E enquanto o pessoal está entrando aí, a gente está aqui já, eu, pastor Narciso Lúcio, diácono Caio, tá aqui, diácono Caio Silva, e a gente vai falar hoje sobre o anticristo. Vocês que querem saber, Deus revelou para o diácono Caio quem é o anticristo, e hoje ele vai estar revelando aqui na live quem é o anticristo. Brincadeiras à parte, pessoal, a gente está aqui muito entusiasmado para falar sobre esse tema hoje, e algumas pessoas estavam aguardando já esse momento especial, né, que a gente vai falar sobre isso. A gente vai trazer aqui uma visão e um entendimento das visões escatológicas, a visão dispensacionalista, pré-histórico, amilenista e pós-milenista acerca desse homem da iniquidade. Quem é o homem da iniquidade? Quem é o anticristo? Então a gente vai estar falando aqui, e eu já quero aqui aproveitar e dizer aos irmãos que a live é sobre o anticristo. Tá bom? Então não venha perguntar quem foi Jacó, o que é a predestinação, quem criou o mal, que nós não vamos nos prender a isso, tá? A live hoje é para falar sobre escatologia, sobre o anticristo. E também a gente vai aproveitar, é claro, né, nós vamos analisar alguns textos bíblicos aqui. Eu peço que você pegue sua caneta logo. Enquanto o pessoal está entrando, se prepare aí, você já preparou sua pipoca, seu lanche, pegue sua caneta. Pegue aí a sua Bíblia, viu? E a gente vai daqui a pouquinho já começar a falar sobre esse tema. E com certeza nós vamos estar dialogando, fazendo feedback aqui com vocês aí. E vai surgir muitas perguntas, com certeza, né? Muito bom esse título, amém. Vai ser realmente muito esclarecedora. Um abraço, Pedro Bahia, um abraço a todos. Olha aí, Caio. Francinei Oliveira, meu Deus. Aumentou a responsabilidade agora forte, né? Então tá aqui, já dá aqui as primeiras palavras ao nosso irmão, diácono Caio Silva. Já vai estar aqui dando uma palavrinha, se apresentando. Olha quem entrou, Emmanuel Macron aí, ó. Grande Josias, Deus abençoe. Nosso ouvinte assíduo do Café Teológico. O Café Teológico vai voltar, viu? Não terminou não, vai voltar. E o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado. Caio Silva. Gente, uma boa noite para vocês. Como o nosso pastor falou, estamos aqui na expectativa. É um assunto que eu amo, né? É minha área, estou estudando para isso. Pretendo a cada dia me aperfeiçoar, aprender mais sobre esse assunto. É um assunto também de extrema importância, porque o tempo que estamos vivendo está seguindo para isso. E eu espero que essa live que vamos fazer hoje venha esclarecer mais acerca desse assunto, que as suas dúvidas venham ser tiradas. Pode falar. E que o nome do Senhor venha a ser glorificado, porque o intuito que nós estamos fazendo essa live não é para a gente mostrar conhecimento, mas é para que a gente venha ensinar, para que venha a haver edificação de vidas. E é uma honra, né, estar aqui gravando essa live também junto com o nosso pastor, também um teólogo, que vai também falar, vai tirar as dúvidas. E é isso aí, vamos para cima. Amém. Então é isso, a gente está junto aqui, né? É um tema aqui, depois o Caio vai estar mostrando, nós vamos estar mostrando com mais obras, para vocês que querem aprender mais sobre esse assunto, não só sobre esse ponto, o anticristo, mas sobre um ponto geral das visões escatológicas, porque acredite, é muita coisa para estudar, a gente vai morrer e não vai chegar nem na metade do que tem para saber, porque é muito vasto, é muita coisa, tá bom? E eu tenho certeza que vai ser bem. Só tem gente aqui falando pastor Caio, pastor da família, deve ser tua tia, né, cara? É verdade. Elizabeth Silva. Um abraço, tia. Um abraço a todos que já estão aqui presentes. E eu quero pedir para vocês aqui, olha, tio César e família assistindo, benção. Um abraço para toda a família do diácono Caio, viu? Deus abençoe a todos vocês. Os irmãos aqui do Avivamento na Palavra, nossas ovelhas, nossos irmãos, Deus abençoe a vida de vocês. Compartilhem, comece a compartilhar logo para que a gente possa ter
um público bem abençoado para estar ouvindo a nossa live hoje. Daqui a pouquinho a gente já vai começar a falar sobre o tema, desvendar os mistérios aqui, biblicamente falando. E a nossa live ela tem como objetivo fazer uma teologia saudável, tá bom? A gente não vai trabalhar com achismo, com hipótese, mas nós vamos querer sempre trabalhar com os textos bíblicos, tendo compromisso de fazer uma teologia sólida, uma teologia com responsabilidade. É claro que são assuntos que ninguém tem a resposta. Eu acho muito maduro, Caio, do doutor Leandro Lima, quando ele fala que quando o texto não fala, ele se cala, então quando o texto fala, ele tem que obedecer. Então, ele mesmo nas suas palestras diz que é um assunto que a gente não vai poder dissecar todo, entender todo, mas a gente pode sim ter um bom entendimento sobre o assunto. E quando se trata da questão, quando a questão de anticristo, a gente está acostumado a ouvir só a visão dispensacionalista, né? Que é o que mais? Que é a que mais é ensinada, e a gente já está aqui quase falando que é a menos aceita no mundo acadêmico, para quem estuda escatologia. Então a gente está acostumado a entender só a questão do anticristo pela visão dispensacionalista. Então não é bem por aí. Amém? Compartilha aí, está aumentando o número de irmãos aqui. Nosso irmão Caio está aqui com a pauta dele, estou com a minha pauta aqui também. Está aqui a nossa água. Tá? Nosso copo vermelho aqui não é vinho não, tá? Não é vinho não, é água, viu, pessoal? Forte. E a gente vai daqui a pouquinho já estar falando aí sobre esse tema. Prepare a sua pergunta, prepare aí o seu caderno, a sua caneta, e daqui a alguns minutinhos, já a gente vai estar começando aí em nome de Jesus. Amém? Amém ou não amém? Tiago Caio Silva, vamos lá então? Vamos embora. Já que o Caio está aqui, o pessoal já entrou aqui. Então a gente vai dar pontapé inicial, vamos começar com oração, né? Claro, vamos orar a Deus para que o Senhor venha iluminar o nosso entendimento aqui. Revelar, Ele não vai revelar mais, porque revelou só para os 40 inspirados. Tá? Pode estudar a canonicidade bíblica lá, que não vai dar em nada, tá bom? Se você escutar, se acontecer de você escutar um choro de uma criança, alguma coisa, tem criança pequena aqui em casa, mas você não se atribui não, tá bom? Deus te abençoe, vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, glorificamos o teu santo nome, nós iremos falar a tua palavra. Senhor, nós pedimos a orientação do teu Espírito nesse momento, para que o Senhor venha iluminar nossas faculdades mentais e que nós possamos entender esse assunto e trazer, Senhor amado, uma palavra de ânimo, uma palavra de bênção, uma palavra de entendimento, de esclarecimento para os nossos irmãos. Nós queremos, Senhor amado, glorificar o teu nome. E queremos, meu Deus amado, fazer isso porque o Senhor é digno de honra, glória, poder, louvor e adoração. Que cada pessoa que está aqui ao vivo possa ser abençoada. E que cada irmão que vai assistir esse ensinamento depois, da mesma forma, Senhor, que ele possa também ser tocado, ser abençoado, ser avivado pelo poder que há no teu nome. É no nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos, nós te agradecemos e que todos possam dizer... Amém. E amém. Você pode dar um glória a Deus aí? Glória. Dê um glória a Deus aí. Em nome de Jesus, vou bater um print aqui nosso. Pronto. Bati um print nosso aqui para ficar guardado aí para a gente colocar depois. Amém? Então vamos lá. Pegue sua Bíblia aí e a gente vai começar falando sobre o anticristo. Nós lemos algumas pérolas aqui, algumas obras. Nós lemos o William Hendricks, nós lemos R.C. Sproul, George Led, nós lemos também Sistemark, nós lemos também o Osborne, nós lemos também Martin Lloyd Jones. Então nós pegamos e fizemos uma revisa de algum material para a gente ler, né? Para vir falar aqui sobre esse assunto. Então, Caio, quem é o anticristo? Quem será o anticristo? Antes de nós falarmos das visões, vamos colocar aqui para o pessoal quem é o anticristo. O que é que a Bíblia chama de anticristo? Fica à vontade. Boa noite, mais uma vez, aos irmãos que estão aí na live. Bom, a expressão anticristo, você vai encontrar primeiramente, quem vai usar primeiramente esse termo é o apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 18. Essa expressão anticristo é uma junção de duas palavras gregas, anti-cristo. A palavra anti é um prefixo grego que significa aquele que está contra ou aquele que está no lugar. Ou seja,
a expressão anticristo, ela significa aquele que se coloca no lugar de Cristo, ou pode aquele que é contra Cristo. Então essa é a definição da palavra anticristo. E ela vai aparecer primeiramente na primeira epístola de João, no capítulo 2, versículo 18. Pois é, e há uma discussão, né, Caio, sobre esse ponto, porque, por exemplo, a gente já vai começar aqui meter o dedo em algumas situações. Por exemplo, os pós-milenistas vão dizer que o anticristo de 1 João não é o anticristo que Paulo está chamando lá em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2. Por quê? Justamente porque Paulo não usou essa expressão anticristo, porque essa expressão, como ele acabou de falar, anticristo, ela só é encontrada na primeira epístola de João, no capítulo 2, no verso 18. Só João trata desse termo. Paulo vai usar o termo homem do pecado, homem da iniquidade. Então eles vão dizer que esse homem da iniquidade, homem do pecado, não seria o anticristo. Mas será que isso realmente é verdade? Então, quem é o anticristo? Caio colocou muito bem essa questão. Então vamos lá. Caio, partindo desse pressuposto, os textos que falam sobre o anticristo, a gente pode fazer até também uma parafraseação desses textos, um entendimento sobre esses textos. Como é que a gente entende o anticristo? A gente já passa para as visões? Eu queria falar alguma coisa antes. Aquilo que o senhor falou agora, né, que os pós-milenistas, eles, por causa que Paulo não usa, né, a questão do anticristo, mas só João, mas isso aí cai por terra. Se você está com sua Bíblia, abra sua Bíblia lá com a gente, 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, a partir do versículo do número 3. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo 3 e 4. Olha o que diz. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Aí olha o que ele fala agora no versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto ao ponto de se assentar no santuário de Deus, ostentando como se fosse o próprio Deus. Ainda que Paulo não usa a expressão anticristo, mas ele está falando o significado da palavra anticristo, que foi o que nós definimos agora há pouco. O anticristo é aquele que se coloca contra ou que se coloca no lugar, que é o que Paulo está dizendo aqui, que esse homem do pecado, esse homem da iniquidade, ele se levanta contra tudo que se chama Deus, ou seja, ele é contra, e é aquele que se assenta no lugar de Deus, ou seja, é aquele que se coloca. Então Paulo está usando aqui a expressão desse homem, dessa mesma pessoa que vai surgir futuramente. Ou seja, apesar de não aparecer nesse texto de 2 Tessalonicenses a palavra anticristo, mas aparece o que o anticristo faz. Ou seja, o anticristo, como o verso 4 diz, que é aquele que se levanta contra tudo e se opõe contra tudo que é de Deus, né? Então a gente percebe que Paulo e João não estão falando de pessoas diferentes, né? Paulo não está falando de pessoas diferentes, a gente vai tentar entender isso aqui dentro do pensamento. E esse versículo, eu já vou aqui também fazer um outro posicionamento para você aí, ó, que passou a sua vida todinha acreditando que Jesus podia voltar agora. A gente né, tem muito essa crença, perguntar aqui, você acha que Jesus poderia voltar agora, nesse momento? Né? Os pós-milenistas podia, sim, porque eles acreditam que o anticristo é a pessoa de Nero. Mas a gente vai chegar lá nesse ponto, né? Mas os dispensacionalistas também, alguns dizem que sim. Né? A gente ouve muito nas igrejas os pregadores falarem assim, olha, Cristo poderia voltar agora. Só que esse texto, Caio, o versículo 3, lê aí pra gente aí, o verso 3, olha o que diz esse texto. 2 Tessalonicenses 2:3. 2:3. Ah, sim. Vamos lá, olha só. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. E o contexto aqui é o quê? A gente não pode aplicar sem contexto, né? O contexto aqui é Paulo falando com os irmãos da igreja de Tessalônica que estavam desesperançosos enquanto a volta de Cristo. Ou melhor, estavam esperando a volta de Cristo. Ele diz, olha, ninguém vos engane. Cristo não pode voltar antes da apostasia, que a apostasia aumente, muita gente vai falar também disso, antes que a apostasia aumente, nós estamos vivendo a apostasia, mas por que no pensamento amilenista Cristo não pode voltar hoje? Porque segundo esse texto, Paulo está dizendo que antes de Cristo voltar,
o homem da iniquidade precisa se manifestar. E esse homem da iniquidade não é um protótipo de anticristo. Não é uma ramificação de vários anticristos. Porque no texto de João, Caio, João falou que vem o anticristo, mas que já se manifestaram muitos anticristos. Só que esse anticristo que vai se manifestar aqui é o anticristo. É o pior de todos os anticristos. Pode ficar à vontade. Não, só, né, dando um pincelado no que o pastor falou, cai por terra, né, hoje, o que é ensinado na maioria de muitas igrejas, que Jesus pode voltar agora. Por exemplo, a gente está fazendo essa live aqui, segundo esse pensamento, que é o pensamento dispensacionalista, nós podemos sumir nesse exato momento aqui, ficar só nossa roupa e o povo sumir da terra. Não, mas como nosso pastor colocou bem aqui, o versículo 3 diz que para isso acontecer, para Cristo venha voltar, é necessário que aconteça a apostasia e se manifeste o homem do pecado. É claro que isso não é motivo para você viver no pecado. Com certeza. Até porque o salvo não vive no pecado. Até se você viver no pecado, você sabe que você não faz parte dos eleitos que Deus vem salvar. Não é verdade? Mas você está sabendo. Então vai cair aquele famoso hino assembleiano. Pode ser hoje a voz. Agora a questão é, o anticristo já está na terra? Né? Será que o anticristo já está na terra? Porque para Jesus vir, é precedido pelo aparecimento do homem. O teólogo renomado aqui no Brasil, doutor, tem 2 doutorados em Apocalipse, tá? 2 doutorados em Apocalipse, doutor Leandro Lima, fala que o anticristo, Diácono Caio, é a tampa da panela. Como assim, pastor? Esse anticristo que vem vai ser tão terrível, vai ser o maior período de todas as iniquidades que aconteceram, depois nós vamos frisar isso também, mas ele vai ser tão terrível que Nero vai parecer crente perto dele. Né? Então você pode observar que o que está vindo para aí é muito pior. A apostasia, de certa forma, nós já estamos vivendo. Né? Mas precisa o homem da iniquidade nesse pensamento, preste atenção. Nós estamos colocando pensamentos aqui das visões para você entender. Uma acredita que o anticristo já veio. Outra acredita que o anticristo ainda vai se manifestar. Então entenda o pensamento para você não ficar aéreo aí, ok? Vamos lá, Caio. Pode falar. Outra coisa também, pastor, que o senhor falou interessante, você perguntou assim, né? O anticristo já está no mundo, né? É uma questão de também de se explicar, é interessante isso, foi bom que o pastor ter colocado isso, é a questão que esse anticristo que nós estamos falando aqui é o último, como o pastor falou, é a tampa da panela. Aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 7, Paulo vai dizer assim, ó, com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Isso aqui é uma explicação para outra live, é esse que o detém. Que alguns vão dizer que esse detém aqui é o Espírito Santo, é a igreja, por isso que é necessário que a igreja saia da terra para que o anticristo se manifeste. Mas também a gente pode contra-argumentar já e ajudar nesse pensamento, então pode até me corrigir se eu estiver errado, mas na questão, por exemplo, se ainda não se manifestou, porque o Satanás está preso. Isso. Porque a manifestação do anticristo, a gente vai falar como ele está preso daqui a pouco, não jogue pedra ainda. Porque a manifestação do anticristo vai se dar pelo poder de Satanás. Inclusive, o doutor Leandro Lima diz que pode ser a própria encarnação do mal. Né? Assim como o Cristo encarnou, ele vai querer também encarnar no corpo desse camarada aí. Então sobe agora, aceita Jesus logo, porque se tu ficar para ver esse camarada, Josias já começou a soltar as bombas aí. Qual é a interpretação? Cadê? Qual é a interpretação? Deixa eu só olhar aqui o comentário do Josias, cadê o Josias? Cadê? Qual é a interpretação mais coerente com as escrituras? Preterismo, historicismo ou futurismo? Aí existe a questão do preterismo parcial e total, né? Porque de alguma forma o preterismo tem base forte, mas a gente não pode negar isso. Só que o preterista parcial, Josias, acredita que Apocalipse se cumpriu em partes, né? Mas o preterista total já disse que o Apocalipse já se cumpriu todo. E a questão do historicismo e do futurismo, Caio? A questão é a seguinte, por exemplo, aqui em Apocalipse, ó, trabalhar aqui com a Bíblia, vamos lá. Pastor, já é Bíblia, né? Pode ficar à vontade. Capítulo 1, versículo 19 de Apocalipse, abre a sua Bíblia lá, que a gente vai falar tudo dentro das escrituras aqui para a gente ter base. Vamos lá. Olha o que
Jesus vai falar para João: escreve, pois, as coisas que viste, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer depois destas. Por exemplo, quando Jesus fala, escreve as coisas que viste, ele está falando as coisas que ele já viu já antes disso aqui ele escrever. Por exemplo, as visões do próprio ele vindo, Jesus glorificado, ele vendo os 7 castiçais. É isso que ele fala, escreve as coisas que viste. As coisas que são, tempo presente. E as coisas que hão de acontecer. Essas coisas que hão de acontecer não significa do tempo que nós estamos vendo para frente. Não. As coisas que hão de acontecer por exemplo, se o Apocalipse foi escrito por volta do ano 95, 96, é do ano 95 para frente. Sim. Entendeu? Que é o que o nosso pastor acabou de perguntar, a questão do futurismo e do historicismo. Justamente, a escola futurista, ela vai dizer o quê? Que do capítulo 1 ao capítulo 3, nós estamos vivendo, ou seja, as 7 igrejas do Apocalipse significa as 7 fases da igreja na Terra. Que para alguns, muitos dizem que nós estamos vivendo a igreja de Laodiceia, pela mornidão do tempo que nós estamos vivendo. E eles vão dizer dentro desse pensamento que a partir do capítulo 4... O anticristo deve ser o Helder Babá. Um desconcerto, irmão, a gente aí assim. Que a partir do capítulo 4 ainda vai acontecer. Esse é o pensamento futurista. Aqui, a partir do capítulo 4 ao 22 de Apocalipse ainda vai acontecer. Que seria um preterismo parcial. Isso, exatamente. Porque isso dentro da escola futurista. Sim. Agora, o historicismo, eu vou usar as palavras aqui do reverendo Augusto Nicodemos. O historicismo, eu vejo que ele é o menos complicado. Por quê? Porque o historicismo ele tenta pegar um pouco de preterismo, um pouco de futurismo. Por quê? Porque o historicismo ele vai dizer o seguinte: o Apocalipse é para todas as gerações. Ou seja, dentro do historicismo, claro, vai ter 3 tipos de historicismo. Eu estou falando o que os reformadores seguiam. Olha só, eles vão dizer o seguinte, que o Apocalipse ele aborda a história desde a primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo. Então, se o Apocalipse dentro do historicismo aborda desde a primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo, ele narra toda a história da humanidade. Então ninguém fica de fora, como os futuristas colocam e como os preteristas totais colocam. Porque os preteristas dizem que só foi o primeiro século. Ou seja, o Apocalipse já se cumpriu. Já se cumpriu, só foi para eles. Agora, o futurismo diz que só vai se cumprir a partir da grande tribulação. Sim. O capítulo 4 até o 22. Uhum. Agora o historista não, ele pega toda o Apocalipse e diz, olha, é para todas as épocas. É para todas as épocas. Por isso que quando ele fala, já é a última hora, em todo o tempo já é a última hora. Exatamente. Entendeu? Então você precisa entender essa visão. Porque eu vi uma palavra aqui, uma pergunta aqui do irmão, o anticristo não seria um governo coletivo, algo coletivo? Porque quando se pergunta, Caio, quem é esse homem da iniquidade, vão nascer várias perguntas. Por exemplo, vão dizer que é Satanás, vão dizer que é a besta de Apocalipse capítulo 13, vão dizer que não é uma pessoa específica, mas sim um sistema. Vão dizer que o anticristo pode ser Nero, foi Nero, né? Depende da sua visão e da sua escola. Um grande abraço também a todos. 60 pessoas na nossa live. Forte. Vou bater um print aqui para ficar de lembrança, tá? Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Compartilhe aí. Então, o Papa, e aí vai. Então, são muitos pensamentos. Quando se fala quem era o homem da iniquidade, por ter várias escolas e várias visões, cada um vai dentro do seu pensamento escatológico criar um sistema para entender o anticristo. Então, a nossa live aqui tem um objetivo de quê? Qual de todas essas visões, presta atenção, dispensacionalista histórica, pastor não sei nem o que é isso, aí tá pegando, irmão. Dispensacionalista histórica, amilenista e pós-milenista, o preterismo total e preterismo parcial. Quais dessas escolas aí é que se encaixa mais com a Bíblia Sagrada, né? Qual é a viés? Porque como eu falei no começo da live, a gente está acostumado, Caio, a ouvir só o dispensacionalismo. Só o que o dispensacionalismo acredita e acabou. Aí fica complicado. Na visão historicista, não existe a construção do terceiro templo? Não, porque eu falo depois do complemento, eu falo do complemento. Por que não? Porque a visão historicista é a milenista. Porque na visão historicista, Josias, o que acontece? O anticristo vai reinar sobre as pessoas.
O templo de Deus somos nós. Então ele vai exercer poder religioso e político, como Apocalipse 13 vai falar da besta que é mestre da terra e da besta que é mestre do mar. Então ele vai exercer esse poder político e religioso. Então ele não está interessado, quando o texto lá, que é o texto que fala que ele vai reinar no santuário de Deus, Isso, já lê, né? O Caio vai ler o texto. Quando fala desse santuário, esse santuário não é o templo lá de Jerusalém, onde está a mesquita hoje. Não. Esse templo aí seríamos nós. No caso, o governo dele estaria... O poder dele estaria... Porque ele quer ser Deus. Ele quer ser Cristo. Ele quer adoração. Então ele quer que o santuário de Deus, que somos nós, adorem ele. Pode falar. Olha só, Josias. A tua resposta está aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 4, que diz assim, ó: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e objeto de culto, a ponto de se assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Olha só. Dentro da visão dispensacionalista, eles vão interpretar isso aqui literalmente. Literal. Só fala o que é dispensacionalista, aquele que acredita no arrebatamento. Tá. Só para eles entenderem. A diferença, quando a gente fala o pré-milenismo dispensacionalista, a gente está falando a questão daqueles que acreditam que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Que você aprendeu a sua vida todinha. E o pré-milenismo histórico, ele vai diferenciar do dispensacionalismo, porque eles vão dizer que a igreja não vai ser arrebatada antes da grande tribulação, mas que ela passa só depois da grande tribulação que Cristo volta. Então, quando a gente fala muito de dispensacionalismo, que é a corrente mais recente do que todas as correntes que nós estamos falando aqui, ela vai dizer que esse texto aqui que eu li para você, de 2 Tessalonicenses 2, é literal. Até mesmo, eles vão dizer que esse templo vai ser erguido na primeira metade, segundo os dispensacionalistas, José, ele vai se erguer na primeira metade da grande tribulação. O que acontece? Eles têm isso aqui literal, mas como o nosso pastor falou aqui, quando Paulo diz que ele vai se assentar no santuário de Deus para ser adorado como Deus, ele está dizendo não aqui no sentido que literal que o anticristo vai se assentar no templo, mas significa que ele, quando ele surgir, ele vai querer ser, o texto já está te dizendo, ele vai querer ser adorado como Deus. Porque até mesmo quando ele surgir, ele vai querer fazer uma só religião. Você está entendendo? Então, ele vai querer que a humanidade o adore. Como a gente vai falar um pouco mais sobre Apocalipse 13. Que vai falar lá que toda a terra maravilhou-se após a besta. Então, essa é a questão que está se tratando lá. Pois é. Pelo fato do dispensacionalismo, o escatólogo está bem aqui, eu estou só na barca aqui, tá? Pelo fato do dispensacionalismo acreditar, Josias, que quase tudo é literal no Apocalipse, né? Então o templo também vai ser literal para eles. Então quase tudo no pensamento dispensacionalista porque na verdade, pessoal, cá para nós, me perdoe os dispensacionalistas, tá? Mas o dispensacionalismo é baseado mais em deixados para trás do que na Bíblia. É verdade. Viu? É mais questão de visão de John Nelson Darby, dos irmãos de Plymouth, de uma visão de uma garota de 15 anos. O Dr. Russell Shedd tem um livro chamado Escatologia do Novo Testamento, que ele traz muito bem esse contexto aí. Então, a Bíblia de Scofield fez isso alastrar no mundo. Então, essa visão ficou muito... Infelizmente, a Assembleia de Deus hoje segue, em sua maioria, não todas, mas segue o pensamento dispensacionalista pré-tribulacionista, que tem seus defensores, né? E também podem se defender aqui na live em nome de Jesus. Pastor Narciso, pode falar. É interessante também uma coisa que... aqui, ó, gente, olha, esse livro aqui, ó. Se você quer conhecer um pouco do sistema dispensacionalista, que é o Dwight Pentecost, é um dos mais conhecidos que defende essa área. Ele vai dizer algo, gente, que para mim é algo grotesco. Por quê? Na questão que o pastor está falando aqui acerca do templo que vai ser construído na grande tribulação, na primeira metade dela, é para justamente que os judeus voltem a fazer os seus sacrifícios na grande tribulação. E esse templo aqui, que vai ser construído, vai o quê? Está também aonde? Segundo essa linha de pensamento, no milênio. Dizendo Dwight Pentecost que esse templo aqui
ele vai estar no milênio, que eles acreditam no milênio literal. Sim. Ele vai estar no milênio. E lá, os levitas novamente vão voltar a fazer sacrifícios. Ou seja, ele vai voltar ao culto judaico. Vai ter que ser sacrificado animal, vai ter que ser expiado animal. Não valeu o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, né? Sendo que o autor anônimo, né, pastor? De Hebreus vai quebrar isso, não? Hebreus, capítulo de número 10, versículo 19 e 20, vai dizer que nós não precisamos da sombra porque nós temos a realidade. Aí fica um pouco complicado, com todo o respeito a debate Pentecoste. Um rapaz colocou aqui agora que o Júnior Trovão diz que o anticristo é o Emmanuel Macron. Só que ele não é pré-tribulacionista, o Júnior Trovão. Ele é pré-tribulacionista e diz que o anticristo é o Emmanuel Macron, então ele já está na tribulação. Ele é pós-tribulacionista, então. Né? Olha só como não tem lógica, porque se o anticristo é o Emmanuel Macron, você já pode cantar pode ser hoje a volta do rei, porque Jesus pode voltar a qualquer momento, se ele é o anticristo. Então é muito perigoso o camarada falar é fulano, é beltrano. A gente vai entender, Caio, não vamos falar sobre isso aqui, a gente vai entender pelos textos bíblicos, pelas bases bíblicas, que vai ser um líder, sim, que ele vai ter poder, que ele vai ter um único governo. E então a gente vai entender isso. Pode sim ser um líder, né? Acho que ele é doido. Pode sim ser um líder muito bom, um líder mundial. Por isso que muitas das vezes, muito inclusive Lutero apontou o anticristo o Papa. O Papa, já porque Lutero apontou o anticristo para o Papa, porque o Papa é essa figura de governo mundial. Na Segunda Guerra Mundial também, muitos acham que Hitler também que ele queria dominar o mundo, né? O propósito dele era esse, dominar o mundo, só que... O cérebro. Pode falar. Só que a gente viu que caiu por terra. Então, em todas as gerações, gente, até mesmo no primeiro século, como o caso de Nero, muitas pessoas também achavam que já era ele o anticristo. Quando também... acham até hoje. Né? Acham até hoje. Milenistas. E a questão também do Domiciano, também, quando surge, que eles dizem que era Nero ressuscitado, porque também praticamente fez as mesmas truculências que Nero fazia. E foi ele, segundo daqueles que acreditam, pelos teólogos que estudaram, que eu também sigo essa linha de raciocínio, que o Apocalipse foi escrito por volta ali do ano 95, 96. Com certeza, os últimos essa data aí. E então cai justamente no Domiciano, que era o imperador na época, que foi que mandou João para a ilha de Patmos. E lá ele recebeu a revelação do Apocalipse. Pois é, e um ponto muito importante aqui, nós saberemos identificar quem é e quando ele já estiver. Sim, com certeza. Como, Caio? Olha só, a Bíblia, ela dá essa questão. Por exemplo, aqui em Mateus 24, vamos lá para Mateus 24, abre sua Bíblia lá, Mateus 24. Mateus 24. É muita pergunta, vamos com calma aí, senão não dá para responder tudo mesmo. Olha quem entrou na nossa live, Caio, Armínio Jacó. Meu Deus, homem do livre-arbítrio. Tu não tem livre-arbítrio para responder aqui, não. Ele já está falando sobre isso, até no semana de Daniel. Sim, ali. Vamos lá. Vamos lá. Mateus o quê? Mateus 24. Sim. A questão do versículo 15. Pode falar. Quando, pois, virdes o abominável da desolação que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Olha só, isso aqui vai ter uma discussão também muito grande dentro do preterismo total. Só que eu creio na questão da teologia do duplo cumprimento. Porque quando Jesus fala aqui, quando virdes o abominável da desolação, ele está se referindo a Daniel 11. Quando fala a questão que Antíoco Epifano profanou o templo de Jerusalém. E quando Jesus usa essa profecia, também ele está se referindo aqui, historicamente, a questão de Tito, general Tito, que quando invadiu Jerusalém foi destruído no ano 70. Isso aqui também aponta para o sentido profético, o sentido escatológico, para o último, que é o que nós estamos falando aqui na live, o anticristo. Então, como identificar esse homem que verdadeiramente vai assumir esse governo? Justamente quando ele fala aqui, ó, quando, pois, virdes o abominável da desolação. Olha só, ou seja, o que é abominável? Algo nojento, no sentido grego, algo. O que ele está querendo? Quando ele tomar posse do governo no mundo, o que vai fazer ele, o que a gente enxergar que verdadeiramente é ele? É porque ele vem trazendo o quê? Uma nova ordem mundial.
um único governo, uma única moeda e uma única religião. Você está entendendo? Então é isso que vai fazer nós enxergarmos quem é esse homem, esse líder que vai assumir o governo do mundo. E a marca da besta não é o Pix não, viu? Continua usando o teu Pix aí que tá tudo de boa. Porque tem crente com medo de usar o Pix, pensando que a marca da besta é o Pix. É a galera que quer espiritualizar tudo. Exatamente. Né? O chip já é usado nos Estados Unidos desde 2002. Então Jesus já voltou há muito tempo, então a gente tem que ter cuidado. O Armínio Jacó aqui está perguntando para vocês, quando é que começa a 70ª semana de Daniel? Quando se iniciou a 70ª semana de Daniel? Dentro da visão... Bom, vamos lá. Bom essa pergunta, vamos lá. Capítulo 9 de Daniel. Bora lá. Rapaz, isso aqui é... Capítulo 9 de Daniel. Bora lá, pessoal. Tem que pegar a Bíblia, viu? Capítulo 9 de Daniel, a partir do versículo 24. Fala sobre as 70 semanas, né? Dentro da visão pré-tribulacionista, que é o dispensacionalismo, eles vão dizer que agora, nesse exato momento que nós estamos vivendo um hiato, pastor. O intervalo entre as 69 semanas e a 70ª. Sim. Sendo que eu não vejo esse hiato aqui. Uhum. Não tem esse hiato aqui, mas eles veem esse hiato aqui. Então, dentro da visão dispensacionalista, nós estamos vendo esse hiato. Sendo que ele diz que esse ato, esse intervalo, ele é incontável. Por quê? Nós não sabemos quando Cristo vai voltar. Ele diz que esse ato vai terminar quando Cristo voltar na sua volta iminente e inicia a 70ª semana. Então, na visão dispensacionalista, a 70ª ainda não aconteceu. Vai acontecer futuramente, que eles falam que é a grande tribulação. 7 anos. É aqui que vai surgir, ó, os 7 anos dentro do dispensacionalismo, por causa da 70ª semana. Mas só que, olha só, vamos verificar o texto. Daniel 9, versículo 24. Capítulo 9, versículo 24. Vou ler. Pode ler, pastor. Só o 24? 24? Ó, Daniel 9, 24 e 25. Diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e os circunvalações se reedificarão, mas em tempos 26, angustiosos. 26. Depois das 72 semanas, será morto ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio. E até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Espera aí. Se o dispensacionalismo está correto, dizendo que a 70ª semana ainda vai acontecer, porque nós estamos vivendo esse ato entre a 69 e a última semana. Deu uma paralisada, né? Isso. Na visão deles. Então por que no versículo 26 diz assim, ó, depois das 62 semanas será morto o ungido? Jesus não morreu, então, dentro das 69 semanas. Ele morreu depois, ou seja, na 70ª. Sim. Então, não tem um hiato aqui. Quando encerra as 69 semanas, já entra a 70ª. Então, Jesus morre dentro da 70ª semana. Eu indico você ler o livro do Hernando Dias Lopes, do comentário expositivo dele sobre Daniel. Lá ele vai explicar isso detalhadamente, como eu estou explicando para você. Então, dentro da visão dispensacionalista, essa 70ª ainda vai acontecer. Só que pelo texto aqui, como está falando, o texto tem que falar mais alto. Não veja esse intervalo aqui, esse ato. Ele está falando aqui, Caio. Sim. Mas ao todo são 490 anos. Como conciliar? Mas isso aí tu já vai entender que não tem como pegar um cálculo exato. Sim. Por quê? Não te marcaria a volta. Calendário lunar Solar. e solar. Todos os teólogos já tentaram fazer o cálculo e ninguém conseguiu bater o correto. E isso como é que se fala? É viajar muito, querer dizer, olha, esse cálculo é certo aqui, não existe. Acho que a resposta mais plausível para esse cálculo seria o que Jesus disse. Nesse dia, ninguém sabe a hora. Isso. É só o Pai. Nós estamos vivendo já na 70ª semana. Pelo texto nós estamos dizendo aqui. Que o Messias ele morre depois das 69 semanas. Ele não morre antes. Tá entendendo? Então, e não existe esse ato aqui. Se você me provar que existe esse ato aqui dentro da 70ª semana, aí eu me calo. Ok, então vamos lá. Vamos continuar aqui.
falando sobre isso. Uma questão também muito plausível aqui é que os pós-milenistas vão dizer o seguinte, presta atenção, eles vão dizer que o livro de 2 Tessalonicenses foi escrito antes do ano 70, Isso. né? Então, por ter sido escrito antes do ano 70, o templo ainda não tinha sido destruído. Então, o cumprimento está se cumprindo ali na destruição feita pelo general Tito. Essa é a visão deles. Então, eles estão dizendo que esse anticristo, que Jesus está falando em Mateus 24, em Marcos 13, em Lucas, é Nero. Esse anticristo é o próprio Nero, né, que pegou e que está porque o templo foi destruído. Então esse anticristo não poderia ser um anticristo escatológico, um anticristo futuro como um amilenista acredita. Nós amilenistas acreditamos o quê? Que o anticristo que vem não foi Nero, não foi Hitler, não é o Papa, não é o Bolsonaro, não é o Lula, é um anticristo muito pior. É um homem da iniquidade que vai se manifestar, vai fazer coisas terríveis, e nós acreditamos que ele poderá ser até mesmo a encarnação do próprio Satanás, viu? Ele poderá ser até a própria encarnação do Satanás, ou seja, vai ser um período que a iniquidade vai chegar, e o doutor Leandro Lima fala algo muito interessante nesse ponto, Caio, que ele vai dizer que em todo o período da história, Cristo trouxe o juízo para a humanidade quando a iniquidade da humanidade estava chegando ao topo. Por exemplo, Gênesis capítulo de número 6, o homem estava pecando demais e se arrependeu Deus de ter feito o homem, um antropopatismo ali, é claro, e o Senhor então fez o quê? Mandou o dilúvio. Sodoma e Gomorra veio o juízo de Deus, o pecado foi, muita sodomia, muito pecado, Deus mandou de novo. Ali com os amorreus, o Senhor mandou. Então Cristo está dando em toda a Bíblia o entendimento que para o fim vai acontecer a mesma coisa. Ou seja, antigo Epifânio, que é um rei assírio, que profanou ali no tempo do profeta Daniel, na Babilônia, e depois o próprio general Tito, no ano 70, eles são protótipos do anticristo. Ou seja, eles são... Aí vai cumprir o texto de João, Caio. 1 João, capítulo 2, versículo 18, que ele diz assim, já tem muitos anticristos. Só que, bora ler esse texto? Olha aí, 1 João, capítulo de número 2. Estou aprendendo com vocês também, viu? 1 João, capítulo de número 2, versículo de número 18. Ele vai dizer assim, ó, filhinhos, já é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, vem o anticristo. Artigo definido, né? Aí escuta, Caio, eles vão apelar. Só que se eles usarem esse argumento para o texto de Tessalonicenses, tudo bem. Porque realmente, para quem estuda crítica textual, sabe que a Epístola aos Tessalonicenses foi um dos primeiros escritos a serem compilados, né? Ela vai datar ali de 48, 58 depois de Cristo. Só que os escritos de João, eles são os últimos escritos da Bíblia. Ou seja, entende-se que a carta de João, o dispensacionalismo já caiu por terra, que a carta de João foi escrita depois do ano 70. Então, entende-se que João não está se referindo a Tito. E nem a Nero. Tá? O anticristo não pode, porque aqui Nero já tinha morrido também. Porque os escritos de João são datados de 90 para lá. Isso aqui, aí tem alguns pós-milenistas que são... preteristas parciais. Preteristas totais. Totais, isso. E vão dizer que esse texto, eles vão apelar, e vão dizer que esse texto aqui foi escrito antes do ano 70. Do ano 70. Aí não. Porque se tu pegar, bora lá, F.F. Bruce, que para falar de canon no Novo Testamento não tem melhor que ele. Se tu pegar F.F. Bruce e todos os estudiosos de Novo Testamento de Carson, eles não vão datar o escrito de João antes do ano 70, mas depois do ano 70. Então João está falando aqui, Caio, já vem o anticristo, ou o anticristo. No mesmo versículo, leia. Filhinhos, já é a última hora. O Caio vai falar dessa última hora para você entender. Daqui a pouquinho também a gente vai comentar. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Você pode entender no pensamento do autor que em todo o período da história já teve a última hora. Já teve. Né? Então essa última hora não significa que só vai ser quando Jesus voltar. Qual foi a última hora para a geração de Noé? A hora que veio o dilúvio. Qual foi a última hora para o povo ali de Sodoma e Gomorra? Quando desceu o fogo do céu. Então, em toda a história, já vieram anticristos. O texto bíblico está dizendo assim, olha, já veio o antigo Epifânio, já veio o Nero e botou para quebrar. E se você estudou os juízos que aconteceram com o antigo Epifânio e com o Nero, você vai ver que não foi coisa... Agora, só que o que o anticristo vai fazer...
O que o homem da iniquidade vai fazer, Que meu irmão, crente. é complicado. Pode falar, Caio. Ainda dentro dessa questão que você está falando, é interessante aí, que a questão das datas, para a gente comprovar aqui para vocês que de fato vai ter esse anticristo escatológico, também esse livro aqui, ó, Apocalipse para Leigos. Eu recomendo, se você quer conhecer um pouco do preterismo total, esse aqui é o Kenneth Jr. Ele é um dos homens que forte defendem a área do preterismo total, que dizem que o anticristo, que diz que o Apocalipse já se cumpriu na sua totalidade. Ou seja, que o Apocalipse foi escrito só para a igreja do primeiro século. Aí ele vai dizer aqui, ele vai comprovar, segundo ele vai comprovar, que o Apocalipse ele foi escrito antes do ano 70. Ele vai dizer que foi escrito por volta do meado de 66, 67 ali, o Apocalipse foi escrito. Ele vai ali usar os seus argumentos para isso. Sim. Só que eu estava conversando com o pastor Narciso antes de a gente fazer essa live pelo WhatsApp. Eu falei para o pastor, ainda que ele diga que se de fato foi escrito o Apocalipse antes do ano 70 para dar veracidade, porque eles vão interpretar o capítulo 13 de Apocalipse como sendo o Império Romano e o Anticristo como Nero ali, como o pastor já falou, ainda que ele tenha comprovação mesmo que de fato o Apocalipse foi escrito antes do ano 70, isso não quer dizer nada. Por quê? Porque a escola historicista, que é que o amilenismo segue, lembra que eu falei para você? O Apocalipse é para todas as gerações. Sim. E o amilenismo vai dizer que aquele capítulo 3 ali não só representa o Império Romano, mas representa também todos os sistemas, como foi falado aqui, de anticristos que já surgiram, que têm surgido e o último que vai surgir. Você está entendendo? Então esse é o erro de interpretar o Apocalipse de uma maneira errada. Porque uma coisa que o Leandro Lima fala, eu acho interessante, que você não pode interpretar o Apocalipse para um grupinho de privilegiados. Então, o Apocalipse 13, ali, quando fala da besta que sobe do mar, não é apenas um anticristo escatológico, mas ele está falando de um sistema de anticristos que já surgiram, que tem surgido, e o último que vai ser a panela, né? Sim. Ele fala o último que vai ser o pior de todos. Por exemplo, como se fosse nesse sentido. Da mesma forma que Satanás governa preso, que significa restrição de poder. Isso. Porque não tem como amarrar um espírito, tá? Satanás está preso, quando a Bíblia fala que o diabo... o Enoque ainda não apareceu aqui, que ele conseguiu amarrar o diabo aí. O pessoal que é dispensacionalista conseguiram amarrar o diabo literalmente. Só que quando a gente entende que quando a Bíblia fala que o Satanás está preso, é que ele tem restrição de poder. Olha, isso é até lógico. Por exemplo, ele pode atuar... Se o diabo não tivesse com restrição de poder, muito mais pessoas teriam sido enganadas. Muitos mais crentes teriam sido enganados. E outra, porque o anticristo, o anticristo só vai aparecer, Caio, quando o diabo tiver dado por Deus o poder. Isso. Lembra lá do texto de Apocalipse 12? Isso, exatamente. Desce lá anjo com a chave do abismo, porque a chave não está na mão do Satanás, está na mão de Deus. O próprio Deus pede para que o anjo desça ao abismo e tire de lá demônios, tanto do inferno como do Tártaro, que é a parte mais profunda. Então a gente observa que ali, e esse cumprimento, esse Apocalipse 12 vai acontecer ainda esse texto. Né? Isso. Ele vai acontecer esse texto. Então a gente entende o seguinte, que o diabo está preso, porque se o diabo não tivesse com restrição de poder, o que impediria de um anticristo já estar atuando? Exatamente. O anticristo já estaria atuando. Ele será a personificação do mal, nesse entendimento. Entendeu? Então não pense que o anticristo vai ser qualquer coisa. Uma vez eu ouvi um comentário assim, não sei se parece ser meio alegórico, mas eu vi um comentário de alguém falando que quando o anticristo aparecer, ele vai ter o poder da tríade satânica, né? A besta, o falso profeta e o anticristo. Isso. Ele vai aparecer e ele vai dizer assim, o camarada tá lá sem um braço, cresce aí. Isso aí já não sei, acho que a Bíblia não diz sobre isso. A Bíblia diz que ele vai fazer sinais de mentira. Tá lá em 2 Tessalonicenses 2, né? Ele vai fazer prodígios, sinais de mentira. Agora, isso aí eu não posso afirmar, porque a Bíblia não fala, né? Não fala. Mas que com certeza ele vai ter algo diferente, ele vai. Porque ele vai estar encarnado pelo próprio mal, né? Aí é complicado. Pastor, uma coisa que você está falando interessante, que aqui em Apocalipse 20, quando fala acerca do milênio, que é a discussão bastante grande aí, é a questão que o pastor falou, a questão do Satanás estar preso. Aqui no próprio contexto, por isso a gente tem que analisar o contexto. Então vi descer do céu um anjo,
tinha na mão uma chave do abismo e uma grande corrente. E segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. E lançou no abismo e fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações. O que significa isso aqui, gente? Por que de forma Satanás está preso para que ele não venha enganar mais as nações? A gente demos isso na escola dominical aqui na nossa igreja, novamente na palavra, e nós explicamos aqui com propriedade que no Antigo Testamento, as nações elas estavam nas trevas. A única nação que tinha a sua iluminação da palavra era Israel. Quando Cristo vem, ele veio o quê? Justamente amarrar Satanás. Cristo não vem colocar Satanás preso para ele estar hoje sem inutilidade. Ele apenas o quê? Prendeu ele de forma para que ele não viesse mais enganar os outros povos. Aí o que acontece? Dentro da visão amilenista, o Apocalipse ele é feito em ciclos, 7 divisões. João está contando e recontando a mesma história. Aí o que acontece? Quando chega no versículo 7 do capítulo 20, o que diz? Satanás será solto e derrotado. Que eles chamam o pouco tempo de Satanás. Que pouco tempo é esse? Justamente a grande tribulação. Pode ver que Satanás, ele aqui, nesse pouco tempo, ele reúne todas as nações da terra. E quando é que isso vai acontecer? Com o anticristo. Só que o dispensacionalista fala que isso vai acontecer no Armagedon. No milênio literal. No milênio literal, lá em Jerusalém. Lá em Jerusalém. E a gente não acredita nisso literalmente. Entendeu? Explica mais sobre isso. Essa questão do Armagedon, da mãe de todas as guerras. Por exemplo, tem muita gente perguntando aqui na live, eu estou observando aqui, sim, se a igreja vai participar da grande tribulação. Sim. Olha, você está acostumado a ouvir que a igreja não vai participar, né? Olha o pensamento contrário. Escuta aí um pensamento contrário. Por que, Caio, a igreja vai participar da grande tribulação? Primeiro, porque não tem base para um arrebatamento secreto nas escrituras. Não existe. Você vai procurar, não existe arrebatamento secreto. Qual é a base que eles vão usar os dispensacionalistas para dizer que a igreja não vai passar pela grande tribulação? Vamos lá, capítulo 4 de Apocalipse. Isso aqui é muita loucura, mas vamos ter que ler. Olha lá, capítulo 4, versículo 1 de Apocalipse. Vai dizer assim, ó. Depois dessas coisas, olhei, e eis que não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu vi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Segundo os dispensacionalistas, isso aqui é o arrebatamento da igreja. Meu Deus. É o arrebatamento da igreja. A igreja sobe, aí o que eles dizem? Do capítulo 4 até o 19, quando Cristo volta, a gente não vê o nome a palavra igreja nesse inteirinho. Então eles vão dizer para as pessoas assim, olha, a igreja não vai passar. Então essa é a base deles. Quem não tem entendimento pode dizer, é verdade, mas não existe isso. Um outro texto, Apocalipse 3.10, que eles usam. Também. Apocalipse 3.10 eles usam. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Só que esse texto não está dizendo que a igreja não passa. Está dizendo que a igreja passa. E que Deus guarda ela. Porque não tem a palavra arpazo aqui. Não. Né? Arrancar, tirar. Olha o texto. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo. Aí esse pensamento que a igreja fica guardada na grande tribulação. Né? Mas que você, por exemplo, assim, presta atenção. Quando você olha para a Bíblia, todos os homens de todos os tempos passaram por tribulação. Todos. Noé, Adão, Abraão, Jacó, Josué, Moisés, o povo no Egito, o povo na Babilônia, o povo na Síria, todo mundo. Por que só você não vai passar? Outro aqui, pastor, também, Mateus 24. Mais um texto para você mostrar você que a igreja vai passar pela grande tribulação. Olha só. Mateus 24. Mateus 24. Pode ler. Versículo de número... Cadê? Versículo 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivesse aquele dia sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas se a igreja não está aqui, quem vai ser salvo? Mas por causa dos escolhidos, tais dias são abreviados. Aí, os dispensacionalistas, para explicar esse texto aqui, vão dizer o seguinte, não... Mas esses escolhidos aqui é Israel. Porque justamente Mateus escreve para os judeus. Mas Marcos escreve a mesma coisa. Pois é, agora tem um problema. Se isso aqui é Israel, Jesus tem duas noivas.
Aí quebrou vocês no meio, porque Jesus, tu tá chamando Jesus de poligâmico, meu irmão. Jesus só tem uma noiva. Então não tem distinção entre igreja e Israel para Cristo. Por isso que tem uma vinda só. Não tem. E outra coisa que os dispensacionalistas fazem muito errado é que tem umas 7 voltas de Jesus aqui. Jesus vai para buscar a igreja, vai para buscar os judeus, vai para buscar os puros. É complicado. Então quem é que Cristo vem salvar? São os remanescentes. E quem são os remanescentes? Pessoas de todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações que aceitaram Cristo como seu único e suficiente Salvador. E aqui no versículo 15, ele fala assim, ó. Quando, pois, virdes o abominável da desolação. Peraí. Não é só Mateus que vai escrever isso aqui, Marcos vai escrever também. Peraí, quando, pois, virdes, quem é que vai ver? Quando, pois, virdes o abominável? A igreja que vai estar aqui. Ou seja, a igreja vai contemplar, vai ver o anticristo aqui. Você está entendendo? Então, não existe base. Olha só. Aí quando ele fala aqui, ó. Aí quando ele fala aqui dos escolhidos, que por causa dos escolhidos são abreviados os dias, olha o que o versículo 29 diz. E logo em seguida da tribulação daqueles dias, está falando da grande tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com poder, com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos. Mas a igreja não está aqui, cara. Cadê? Mas a igreja não está aí, ó. Tá vendo? Arrebatamento. Que ensinaram errado. Você pode entender essa questão. Por exemplo, outra coisa. E verão. Já está quebrando aí o quê? Arrebatamento secreto. Né? Não tem aquele negócio que assumiu, deixado para trás. É complicado. Todo olho verá. Então é um pouco complicado a gente tentar entender. Nesse pensamento bíblico pós-tribulacionista, que todo amilenista é pós-tribulacionista, não tem como o cara ser amilenista e ser pré-tribulacionista. Não tem como. Só o John MacArthur que conseguiu essa passagem e eu respeito ele. Viu? Ele é um monstro, John MacArthur, mas é complicado. Mas não tem como ser. Por exemplo, os pais da igreja, eles eram sim dispensacionalistas, mas eram pós-tribulacionistas. Viu? Todos eles acreditavam na dispensação, mas eles eram o quê? Pós-tribulacionistas. Eles acreditavam que a igreja passaria pela grande tribulação. Estou esperando o Enoque entrar aí. Ele vai colocar um texto parece de Apocalipse 19. Que quem são aqueles santos que quando Cristo vem de lá estão falando se a igreja não passa. Mas deixa ele entrar aí para a gente falar. Richard Rafael. Segundo o trovão, é só a igreja subir que o mundo vai conhecer aquele que está sentado no trono. Tá falando do anticristo? Do anticristo. Não, ele tá falando da questão do juízo que Deus vai mandar na terra. Só que aí esse é o pensamento pré. Por quê? Porque o pensamento pré, Richard, entende o seguinte, que como a igreja ela vai sair, como o pastor falou aqui, no pensamento dispensacionalista, Jesus tem 2 noivas. Hoje Israel está de lado, olha só, está divorciado de Israel. Ele está trabalhando com a igreja, que é o hiato que eles dizem, entre a 69 semana e a 70ª semana. Quando acontece o arrebatamento, a igreja sai, e quem era agora no plano para ser trabalhada? Israel. Então, eles dizem o seguinte, um dos propósitos da grande tribulação é fazer com que Israel reconheça que Jesus Cristo é o Messias. E outro, também punir os ímpios por causa da rebeldia, por ter rejeitado a salvação. Aí vai entrar a questão da seguinte questão. Ele vai entrar os selos, que eles acreditam que ainda vai acontecer na grande tribulação. Vai acontecer as 7 trombetas e as 7 taças. Sendo que dentro do pensamento milenista vai estar acontecendo. Já está acontecendo tudo isso. Os selos já estão acontecendo, as trombetas estão acontecendo e as taças estão acontecendo. Só que isso precisava de uma live mais profunda para a gente trabalhar sobre isso, porque é muita coisa. Mas dentro do pensamento amilenista isso já está acontecendo. Então quando ele diz assim, olha, é só a igreja sair da terra que o mundo vai conhecer aquele que está sentado no trono. Não. A questão é, como é que Deus vai punir os ímpios na grande tribulação? Dando para o mundo o próprio anticristo. Por quê? Porque a Bíblia diz que todos aqueles que estão com seu nome escrito no livro da vida não vão ser enganados por ele. Ou seja, os salvos, os escolhidos, a igreja. Aí a Bíblia diz que todos adorarão. Aí lá em 2 Tessalonicenses 2 diz que Deus enviará o espírito do erro para que eles creiam na mentira. Quem é esse espírito? O próprio anticristo. Entendeu? Então dessa forma que Deus vai punir o mundo. Não mandando juízo na terra, não mandando fogo. Não. O próprio juízo para o mundo vai ser o próprio anticristo na grande tribulação.
Viu? Então, você está ouvindo uma outra situação, não é verdade? Que você aprendeu que a igreja não passa, mas a igreja vai passar pela grande tribulação. Vai ver o anticristo. Vai ver o anticristo. Você vai ver o homem da iniquidade, segundo o pensamento amilenista, tá? Você vai ver o homem da iniquidade. E você viu que aqui a base bíblica sobre a questão escatologia é para poucos. Os judeus não gostam de escatologia. Você falou aí, Josias, que Calvino não escreveu. Em suma, os reformadores não escreveram sobre escatologia. Inclusive, Lutero chegou a duvidar da inspiração do Apocalipse. Viu? Para você ter. Então, eles não se preocuparam muito com essa questão. Certo? Rodrigo Bahia. E quando Paulo fala que será no abrir e fechar de olhos, não será um arrebatamento rápido? Não. Explica aí, Caio. A questão ali de 1 Coríntios 15... Isso, a partir do versículo 52. 52... Não está dando base para um arrebatamento. Mas é interessante isso aqui. É bom ter falar isso. 1 Coríntios, capítulo de número 15. Abra aí. 51 e 52, ó. Eis que vos digo o mistério, que nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Vamos lá. Quando ele fala aqui no abrir e fechar de olhos, aqui no grego, Paulo está usando uma expressão que é algo que vai ser muito rápido. Ou seja, aqui ele está falando acerca da transformação e da ressurreição. Sim, não do arrebatamento. Exatamente. Ele está falando aqui da transformação que será muito rápida e da ressurreição. Que envolve também o arrebatamento que vai ser nesse dia também, né? Quando Sim, Cristo retornar. É só um evento, né? Isso. Aí o que acontece? Olha só. Por que não é arrebatamento secreto? Porque olha o que ele fala aqui, ó. Ao ressoar da última trombeta. Por que ele fala da última trombeta? Por que ele fala ao ressoar da trombeta? Ele fala ao ressoar da última trombeta. Porque justamente antes dessa trombeta, que é a trombeta que anuncia o retorno de Cristo para o arrebatamento, porque, olha, segundo o pensamento pré-tribulacionista, Cristo vem em secreto antes da grande tribulação. O povo sai. Só que no pensamento bíblico, que é dentro do pré-milenio histórico, e o amilenista, e também dentro do pensamento pós-milenista, que não tem também arrebatamento secreto, é que essa trombeta aqui, ela vai tocar. Só que ela é a última. Por quê? Porque antes dela tem 6, que é justamente as 6 lá do Apocalipse. E na 7ª, lá no Apocalipse capítulo de número 11, o que vai dizer? Quando ela toca, anuncia o retorno de Cristo. A vinda do Senhor. Então justamente é essa trombeta aqui que vai tocar. Então não está dizendo arrebatamento secreto. Só está dizendo que o momento da transformação, o momento da ressurreição será muito rápido. Tanto que o versículo 51 ele fala: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Ele está falando de transformação. Entendeu? Agora vamos lá, presta atenção. Vou pegar aqui um ponto. Então a gente vou perguntando para o Caio e a gente vai dialogando aqui também. Caio, nós temos aqui a visão, as visões escatológicas. Pré-dispensacionalismo, sim, o pré-histórico, o amilenismo e o pós-milenismo. Quem é o anticristo para o dispensacionalismo? Para o dispensacionalismo, o anticristo ele vai ser um homem também. Eles acreditam que será um homem em carne, que assim como Cristo encarnou, também ele vai ser alguém que vai encarnar, que vai se manifestar. Agora a questão é, quando ele vai se manifestar bem nessa visão? Segundo a visão do dispensacionalismo, o anticristo ele vai se manifestar após o arrebatamento da igreja, que eles dizem que é em secreto, antes da grande tribulação. Vamos lá para Daniel, capítulo de número 9. Daniel, capítulo de número 9. Daniel 9, vamos lá. É aqui que vai surgir tudo. Meu Deus. Daniel 9. Daniel, capítulo de número 9. Pega aí a Bíblia aí. Vamos lá. Versículo 25. Vamos ler aqui 26 e 27. Pode ler, pastor. Depois das 62 semanas será morto, ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio. E até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjar, e sobre as asas das abominações virá o assolador.
até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Olha só, lembra que eu falei para vocês aqui que dentro da visão dispensacionalista nós estamos vendo esse intervalo do hiato entre a 69ª semana e a 70ª semana, que dizem eles que ainda vai acontecer. Pois é, quando Cristo arrebatar a igreja antes da grande tribulação, começa a 70ª semana dentro desse sistema dispensacionalista. Olha só, aqui no versículo 27 vai dizer assim, ó, e ele fará firme aliança com muitos. Segundo o pré-tribulacionismo, que é o dispensacionalismo, fala que esse que fará aliança aqui é o anticristo. Fará aliança com muitos por uma semana, justamente a 70ª semana. Mas na metade da semana fará cessar o sacrifício, que justamente é aqui que entra a questão da divisão. 3 anos e meio, né? Da primeira parte da grande tribulação e a segunda parte mais 3 anos e meio. Dizem eles que o anticristo vai se manifestar, quando ele se manifestar... Bonzinho, 3 anos e meio. Isso. Aí é bom você ter falado isso. Segundo esse sistema, a primeira metade, eles dizem que é a tribulação. A segunda metade é a grande tribulação. Por quê? Quando o anticristo ele surge, vamos ver aqui no capítulo 8 de Daniel, versículo 25. 8, 25. Por sua astúcia nos seus empreendimentos fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Olha só, em outras versões... Só com sopro, né? Em outras versões vai dizer assim, ó, por causa da paz, ele destruirá muitos. Então, dentro da visão pré-tribulacionista, eles vão dizer o seguinte, que quando o anticristo se manifestar, por causa desse texto aqui, a gente vai ver outro também interessante, o anticristo vem como alguém que vem trazer a solução para o mundo. Muitos vão até pensar que ele é o enviado dos céus, o enviado de Deus. Por quê? Porque ele vem justamente trazer essa paz. Trazer essa paz. Então ele vai assumir o governo como alguém que vem trazer essa paz. Só que olha o que ele vai dizer aqui, ó, versículo 25. Por sua astúcia e os seus impedimentos, fará prosperar o engano do seu coração e se engrandecerá e destruirá muitos. Que justamente é o que eles vão pegar lá em 1 Tessalonicenses 5, pastor, quando Paulo diz assim, ó, quando disserem que há paz, haverá repentina destruição. Eles pegam aqueles textos isolados para dizer assim, olha, primeira meta da revolução vai ser paz. Mas com essa paz ele vai trazer esse engano. Sim. E ele vai revelar quem ele é. Entendeu? Então, esse me aparece no cenário como alguém que é o enviado do céu. Justamente que vai entrar também a questão das 70 semanas de Daniel, do capítulo 9 que nós vimos lá, que ele fará aliança com muitos. Está falando de... Esse sistema vai dizer que é os judeus. Que justamente como o povo judeu rejeita o nosso Cristo como Messias e aguarda o Messias ainda, segundo esse sistema, os judeus vão dizer que ele é o Messias deles. Sim, o anticristo. Vão declarar ele o anticristo. E aí entra a questão da construção do templo. Que ele vai construir o templo, vai reinar lá. Dizendo alguns estudiosos, pastor, que eles têm, alguns americanos, judeus, têm um projeto que eles podem construir em 6 meses. Sim. Um templo. Até antes. Então, nessa primeira metade, ele constrói o templo para os judeus, e os judeus voltam a fazer novamente seus sacrifícios, segundo esse sistema, por causa que ele fala aqui, ó, ele fará cessar o sacrifício, aqui no versículo 27, na metade. Quando ele quebra o pacto, aí a gente vai ver lá na frente, por que ele vai quebrar esse pacto. Então, mas logo no começo, ele acende no mundo como alguém inofensivo. Nós vamos ver isso lá em Apocalipse 6. Vamos lá, Apocalipse 6. Apocalipse 6, vamos lá, pessoal. Apocalipse de número 6. 6, vamos lá. Versículo 1 e 2, pode ler, pastor. Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, eis um cavalo branco, meu Deus, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Olha só, ordem. Vai haver aqui inúmeras interpretações, até mesmo dentro do amilenismo vai divergir também de pensamentos, como o Martin Lloyd Jones vai dizer que esse cavaleiro aqui é Cristo, William Renz vai dizer também que isso aqui é Cristo, Simon Kister vai dizer que isso aqui é o Evangelho, aí vai diversificar os pensamentos. Só que quando a gente está falando aqui do dispensacionalismo, o que eles vão dizer? O dispensacionalismo vai dizer que esse
cavaleiro e o seu cavalo branco é o anticristo. Meu Deus. Por quê? Olha só, eles vão dizer o seguinte: a cor branca representa, dizendo ele, uma falsa paz. E é o contrário na Bíblia, né? Eles vão dizer isso, que o branco é uma falsa paz. É tipo assim, uma falsa pureza. Uma falsa pureza. Uma falsa justiça. Como eu falei para você, ele vai acender, como Daniel 8:25 lá está dizendo lá, ele vai se acender como alguém que é inofensivo. Então ele acende ele acende no governo assim. Ele vai dizer, olha, a cor branca representa uma falsa paz. Aí ele vai dizer assim, ó, e o seu cavaleiro tem um arco na mão. Segundo o comentário exegético do John MacArthur, que o John MacArthur também é um dispensacionalista, ele vai dizer que esse cavaleiro ele tem um arco na mão, só que sem a flecha. Ou seja, significa que ele vai conseguir o governo totalitário do mundo sem derramamento de sangue. Meu Deus. Ou seja, ele vai conseguir essa falsa paz, trazer essa restauração para o mundo sem derramamento de sangue. Porque lá no capítulo do número 8 de Daniel, nós vamos ver também aqui agora, vai nascer um chifre dos 10. Não sei se você está lembrado disso. E nesses chifres Daniel viu olhos e uma boca que falava grandes coisas. Ou seja, será um homem que vai ter uma grande oratória, que vai hipnotizar a massa. Hitler conseguia falar 3 horas por 100 soldados sem microfone. Imagine o anticristo, né? Meu Deus. E ele vai hipnotizar. Então, segundo o entendimento de John MacArthur desse texto, como dispensacionalista, ele vai entender que esse arco que ele está na mão, sem flecha, que ele vai conquistar a paz. E muitos vão dizer que ele vai ganhar até o prêmio Nobel por causa disso. Vai ganhar. Então, ele vai conseguir porque na verdade a ONU está tentando trazer paz desde 1945, terminar a Guerra do Oriente. Isso. Então o que tudo prova que quem vai conseguir resolver o problema de guerra, problema monetário, problema social, problema de tudo no mundo vai ser ele. Isso, exatamente. Então é por isso que os dispensacionalistas vão falar nesse momento que o anticristo vai ser... Os judeus vão acreditar que ele é o Messias, por causa que ele vai fazer todas essas situações, então eles vão acreditar que ele seria o Messias nessa situação. Exatamente. Aí ele fala aqui, ó, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Então eles acreditam, o John MacArthur fala aqui no seu comentário, que essa coroa, ela vai ser dada justamente pelo feito que ele fez de trazer essa paz mundial. Só que dentro desse pensamento é uma paz falsa, porque depois, na segunda metade, ele vai se revelar verdadeiramente quem ele é. Então, primeiramente, o anticristo se manifesta assim. Aí entra a questão que ele fará aliança com os judeus. Vai entrar outra questão. Por que ele fará aliança com os judeus? Por que os judeus vão acreditar nele? Aí que vai entrar o pensamento, está até conversando com o pastor agora, é que eles acreditam que o anticristo será judeu. Porque eles falam que o judeu não faz aliança com o gentio. Então o anticristo tem que ser judeu. Que base eles vão usar isso? Vamos lá, Daniel, capítulo de número 11. Só dá-lhe Daniel na cabeça. Gente, quer um segredo? O Antigo Testamento ele é a base para você entender o Apocalipse, mas principalmente o livro de Daniel. Daniel 11. Daniel 11, versículo número 36. Daniel 11, 36. Pode ler, pessoal. Daniel, capítulo 11, verso 36, diz assim: Este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. 37 agora. Versículo 37. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem um desejo de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Meu Deus. Eles pegam aqui esse texto aqui do Transero, não terá respeito aos deuses dos seus pais. Ou seja, eles entendem o seguinte, olha, o anticristo vai ser judeu porque ele não terá respeito pelos seus pais. Eles entendem que esses pais aqui é a questão de Abraão, Isaac. Eu queria até fazer um comentário aqui sobre esse ponto muito importante. Eu estava vendo um escatólogo muito conhecido aqui no Brasil, que é o Dr. Rodrigo Silva. Ele é bom de escatologia, viu? Ele é muito bom, ele é um estudioso de escatologia. E ele estava dando uma palestra sobre escatologia e ele falou algo muito interessante nessa palestra. Ele disse que
pelos estudos, ele não marcou data, ele não caiu nessa besteira de marcar data, porque quem vai por esse lado aí... Uma coisa também que é importante eu frisar aqui, é que todo mundo, todas as visões esperam um arrebatamento, tá? Então o arrebatamento ele é real, ele vai acontecer. Se é antes, se é no meio, se é depois, não interessa. Ele vai acontecer e Jesus vai voltar para buscar a igreja. Isso é um ponto que eu acho que é um ponto que é único entre todos esses pensamentos. Mas ele disse o seguinte, pelos estudos dele de Apocalipse, o mundo todo mundo estava preparado para receber o anticristo. Olha isso, Caio. Sim. Mas ele disse que Deus tardou a vinda do anticristo com o coronavírus. Deus mandou o coronavírus porque senão estava tudo encaminhado para um líder assumir, porque o mundo estava encaminhando para isso. Mas ele disse que o coronavírus eu achei muito interessante essa aplicação dele, porque tipo assim, na vinda do coronavírus, ele viu uma segunda chance, no bom sentido de Deus, para que muitos eleitos que ainda faltam, na verdade Deus não tem plano B, tá? Para que muitos eleitos sejam agregados, né? Porque tem muita gente ainda que o John MacArthur fala algo muito interessante. Ele diz que quando o último eleito, ou quando o último eleito dizer eu te aceito, o céu rasga. Isso é muito forte, meu irmão. Quando o último eleito, que Deus sabe desde a eternidade, dizer eu te aceito, aí o céu rasga, meu irmão. Então nesse interim o anticristo já vai ter se manifestado. Ele vai ser, assim como o Caio está dizendo, olha, você acabou de ler o texto de Daniel, ele vai sobressair sobre tudo, ele não vai respeitar deuses, ele vai crescer, ele vai ser algo assim que a gente nunca viu. Isso. Vai ser algo que a terra nunca presenciou. Então a gente não sabe o que está vindo por aí. Uma coisa nós sabemos, o homem da iniquidade ele vai se manifestar. Se manifestou na pessoa de Nero, sim. Eles eram, como nós falamos desde o começo da live, eles eram protótipos de anticristo. Mas o que vai se manifestar, como o Leandro Lima diz, é a tampa da panela. Por quê? Porque nele vai se manifestar toda apostasia e toda iniquidade. Vai chegar no nível máximo de iniquidade. Então, esse homem da iniquidade chamado anticristo, homem da iniquidade chamado por Paulo e o anticristo chamado por João, vai ser tão terrível que a gente não tem nem noção do que ele vai ser. Se os protótipos de anticristo já foram terríveis, imagine esse que vai agora. Aí só que aí entra a questão, eu queria fazer uma pergunta até para o próprio Caio aqui. Nessa questão, Caio, como é que fica? A igreja é pós-tribulacionista, o pensamento milenista é pós-tribulacionista, a igreja fica na tribulação. Mas a igreja fica na tribulação como? Ela participa do que o anticristo irá fazer, porque Deus vai punir a humanidade com o anticristo, como se disseste, mas a igreja será guardada. Porque na Bíblia, nós vemos que todos os eleitos que estiveram na tribulação foram guardados. Sim. Noé foi guardado, Abraão foi guardado, o povo foi guardado em Gossém. Todos foram guardados. Então, como é que fica esse pensamento? A igreja fica na tribulação, mas ela é guardada? Boa pergunta, pastor. Aqui no capítulo de número 13 de Apocalipse, versículo 7. Olha o que ele vai dizer. E foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos. Quem são os santos? A igreja. Sim. E os vencesse. Meu Deus. Esse vencer, claro, não está dizendo que o anticristo vai ter triunfo sobre eles. Mas esse vencer, no original, significa que essa besta vai matá-los. Tem muito crente que vai ser mártir. Vai. Porque olha só aqui, olha o versículo 10 do contexto. Vai dizer, versículo 9 e 10. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto pela espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Então, vai haver, sim, mártires. Toda vez que a Bíblia diz que os santos eles serão guardados, esse guardar pode ser, sim, na questão que muitos não vão morrer. Só que outros guardar também significa que Deus dará o que? A capacitação dos que irão ser martirizados para suportar e para não negarem a fé. Porque na verdade todos os mártires que você vai ver no livro de Atos, no primeiro século da igreja, eles não foram aqueles caras, por exemplo, Papias, que foi que João vai falar na carta do Apocalipse, na carta de Pérgamo. Ele foi colocado dentro de um touro de bronze e morreu queimado. Mas essas pessoas que foram mártires, eles receberam uma capacitação do Espírito Santo para poder suportar. Então, como Deus não perde, isso aqui é bom para quem acredita nas doutrinas da graça. Como Deus não vai poder perder nenhum eleito por qual seu filho morreu,
Os crentes que foram escolhidos por Deus para serem salvos passarão sim pela tribulação. Olha, o corona está aí, a gente não está passando. Exatamente. Não está morrendo o pastor, não está morrendo o crente. Os crentes não pegam diabetes, não pegam doença. Então a gente não é isento disso. Não. A gente pensa que por ser crente nós vamos ser isentos. Então não tem por que pensar também que nós vamos ser isentos da mão do anticristo. Isso. Mas os crentes que cairão na mão do anticristo, eles receberão uma capacitação. Por exemplo, existem muitos fatos de missionários que estavam na frente de armas, estavam morrendo ou sendo torturados e eles cantavam. Exatamente. Eles iam para a morte cantando. Por quê? Porque é uma ação sobrenatural. Se for pela nossa força, no primeiro apertão de unha a gente nega Jesus. E, pastor, interessante que você falou a questão do mundo. Como é que Deus vai punir o mundo na grande tribulação? Justamente fazendo eles crerem no anticristo. Meu Deus. E Olha como só. o crente é doido por causa de milagre, e o Isso. anticristo vai realizar um monte de sinal, eles vão falar o quê? É ele. E o mundo também quer a paz também, né? O mundo Aí, quer paz e a Bíblia fala que vai ter guerra. Então. O mundo quer paz e a Bíblia fala que é apostasia. Mas os pós-milenistas resolveram o problema de vocês. Porque eles... Os pós-milenistas resolveram o problema de vocês porque eles dizem que vai haver uma era dourada, vai ter um grande avivamento, vão cristianizar tudo, vai haver, só que a gente não vê esses milagres. Eles nos acusam de ser empíricos. Não preciso ver, eu só preciso crer, também sou empírico nesse sentido, viu? Eu sou igual Tomé aí, só acredito vendo, porque, meu irmão, como é que milhões de pessoas não conseguem fazer o que 12 fizeram, né? Cadê? Era pouquíssima gente ali sendo usada. Deus pode fazer? Pode. Deus pode levantar um avivamento? Pode. E Deus não precisa de multidão para isso. Não precisa haver um avivamento coletivo. Nós cremos assim. Mas agora crer contra as evidências. Vamos, por exemplo, Dr. Martin Lloyd Jones, só ele. Briga com ele se tu quiser. Ele fala assim, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Aí os caras querem colocar na mente... Aí segundo eles vão dizer que isso foi no ano 70. Eles vão dizer isso. Aí, pastor, é interessante que, não querendo afrontar, mas é a realidade, gente. Porque, assim, existe acho que deve ser teólogo, né? O Vincent Chung, né? Ele se declara pós-milenista, mas ele se declara também um preterista parcial. Quero ver nessa teologia dele, ainda não desconheço, porque ele vem dizendo que ele vem quebrando todo o tipo de teologia que os reformadores aí... Ninguém presta. Ninguém presta. E ele vem também com um ensinamento chamado expansionismo, que justamente está dentro desse sentido da Era Dourada aí, que vai melhorar, o reino vai se expandir e que a sociedade vai mudar, vai diminuir a taxa de violência, vai mudar tudo, Só que esse camarada, ele mora nos Estados Unidos. Peraí. Ninguém sabe onde ele mora. Então, se de fato esse expansionismo que eles pregam, o pós prega que vai avançar de uma maneira que o mundo vai praticamente se cristianizar, então por que ele não está fazendo nos Estados Unidos isso? Pelo contrário, eu estou vendo sendo... A maior apostasia vem de lá. Eu estou vendo sendo decretado aborto, ideologia de gênero lá pelo John Biden, lá, que é o novo presidente que assumiu. Sim. E engraçado, que quem se levantou foi o secessionista para defender John MacArthur. Olha só. Um que nem acredita na ação do Espírito Santo como nós acreditamos isso é muito hoje. sério, gente. É complicado você falar que vai cristianizar, porque tipo, a Bíblia falou, esses sinais seguirão os que creem. Só que os que criam, a gente viu os sinais. Exatamente. Só que os que creem, a gente não vê o sinal. E agora? E aí, como é que fica? Como é que eu vou crer? Então, vou ficar com o milenismo aqui, porque ele parece ser mais sólido. Isso. Então, a gente pode observar, por exemplo, assim, tudo está encaminhando, pelo que eu vejo, a avivamento na palavra é pós-tribulacionista, milenista e monegista. Nós somos bíblicos, viu? Nós acreditamos naquilo que as escrituras dizem. Tá bom? Todas as visões podem ter seus pontos fortes e pontos fracos. Suas falhas são sistematizações feitas por teólogos humanos e falhos. A única teologia perfeita é a de Cristo. Então, se a Bíblia está dando base para o pós, nós vamos ser pós. Se ela está dizendo que somos amilenistas, que o milênio já começou com a vida de Cristo, nós estamos vivendo ele, nós vamos crer. E enquanto o monegismo, você pode ter certeza que a cruz é suficiente. Ok? Então a gente precisa acreditar nisso. Então, pegar e querer jogar a goela abaixo, aí não tem como. Porque, tipo assim, a gente não está caminhando assim, esse pensamento foi sistematizado. Tem muita gente de peso que é amilenista, que crê nessa visão, porque entende que essa visão é uma visão que mais se adequa com as escrituras. O amilenismo tem seus pontos fracos? Com certeza. Tem sim. Né? Por exemplo, um ponto que eles pegam muito no pé é a questão do dragão preso lá no capítulo de número 20, né? Porque o amilenista diz que Satanás está preso. Outra coisa também, pastor. Eu vou falar aqui na live porque nós estamos falando sobre o amilenismo. Por exemplo, uma coisa que o pastor falou logo no começo da live é interessante.
o Leandro Lima ele usa muito isso. É a questão o texto falar mais do que o sistema. Por exemplo, eu não sou milenista porque eu sigo o sistema milenista. Porque, como o pastor falou, eu creio que ele é menos complicado, mais coerente de ser seguido, porque eu já estudei as outras visões. Mas tem uma coisa no amilenismo que eu já vou discordar qual é. Isso aqui mas é um ponto lá. É a questão que praticamente todas as visões escatológicas creem que após a morte há consciência, ou seja, a imortalidade da alma. O amilenismo crê que as almas estão reinando com Cristo nesse exato momento agora no céu. Só que eu não creio nesse pensamento. Ele crê no sono da alma, é adventista. Olha, não é porque... Vamos fazer essa live, viu? Não é porque fazer essa live. O sono da alma não é só pensamento adventista, não. Com certeza. Tem muitos teólogos também bons aí, luteranos, outros teólogos aí, que não creem na imortalidade da alma. Então eu não creio nisso. Então, aí eu já tenho outro entendimento dos textos que eles vão dizer que a alma já está reinando nesse sentido, entendeu? Então, para quebrar esse negócio que a gente diz que a gente vai por sistema. Não, a gente vê o que o texto está dizendo e a gente explica isso aí. Ok. Então a gente pode perceber, né, pessoal, que é tanta coisa, né? Visões, a gente foi acostumado só a ouvir o Márcio Kleber colocou, quem acredita no pós vai estar mais preparado e não vai ser surpreendido. Eu acredito que quem vai nos preparar e nos capacitar Sim. é o Espírito de Deus. Independente se a gente crê. Por exemplo, quem é pós-tribulacionista e quando começar a grande tribulação ele já acreditou a vida todinha que ele vai participar da grande tribulação, não vai ser surpresa nenhuma para ele. Só que quem é pré vai pensar que não foi. Quem é pré vai pensar que Jesus veio e ele não subiu. Aí essa pessoa pode até entrar em depressão, aí vai ser mais difícil para ela lutar. Pode ser causado da apostasia. Pode até é complicado, né? Então a pessoa precisa entender, porque foi ensinado para ela a vida dela todinha que ela não vai passar pela grande tribulação. Só que quem ensinou isso para ela foi o pastor que estudou só o dispensacionalismo. Não estudou amilenismo, pós-milenismo, não estudou o preterismo total e parcial, não estudou a visão historicista, futurista, não estudou nada. Ele simplesmente se fechou, nos deixaram para trás, colocou uma pipoca lá na televisão e é complicado. Então eu acredito que um pastor sincero é aquele pastor que pega as visões, estuda, vê aquela que se aproxima mais das escrituras e deixa, até porque, gente, nós não temos a resposta. Uma coisa nós temos certeza, Jesus vai voltar. Para você dar glória a Deus aí na live, tá bom? Nós chegamos a 72 pessoas. Jesus irá voltar, ok? Isso nós temos certeza absoluta. Todas as visões estão esperando o céu abrir e ele vai voltar para buscar a sua igreja. Uma coisa interessante de falar também, que as pessoas podem estar se perguntando assim, então, Caio, pastor Narciso, quando é que vai começar a grande tribulação? Como é que eu sei que já começou a grande tribulação? Justamente quando o capítulo 24 de Mateus, versículo 15 inicia com quem? Com a abominável desolação. Então, quando é que inicia a grande tribulação? Quando ele aparecer. Então, hoje vivemos tribulações, mas quando ele se manifestar, aí inicia a grande tribulação. Então o pensamento seria esse, ó. Você está na tribulação, mas a grande tribulação só vai começar quando o abominável, quando o anticristo se manifestar. Aí quando o anticristo se manifestar, meu irmão, aí não tem campanha, não tem fogueira santa, não tem sal ungido, não tem óleo ungido. O que vai te livrar ou não é o conhecimento e saber como é que tu vai suportar com isso. Porque, meu irmão, é muito fácil o crente que não estuda, ser enganado, ser levado para trás. Ok? Então é muito complicado essa questão. Pode falar, Caio, se quiser falar. Pode passar para outra coisa. Ok? Então, como o Caio já apresentou, olha, por exemplo, sim, deu para entender que o amilenista, o pós-milenista e o pré-histórico, todos acreditam que vai ser o anticristo homem. Isso. Só que o pós-milenista não acredita num anticristo de carne e osso. Não, na verdade, eles acreditam que foi Nero, né? Sim, não, agora o escatológico, eu tô falando. Futuro não. O anticristo futuro que vai vir, eles não acreditam. Não acreditam mais. Viu? Então o pós-milenista fala que já aconteceu, o anticristo já veio, ele foi Nero, o Apocalipse já se cumpriu no primeiro século, aí é muito complicado a gente ler 2 livros e falar um negócio desse, tá bom? Porque tem uma galera que tá na frente aí um tempão aí lendo e relendo isso e não abriu a boca para falar isso. Aí o camarada lê 2 livros e falou que o Apocalipse já se cumpriu. Esse aqui, pastor, que é bom para eles entenderem também esse pensamento. Esse livro aqui, ó, para você entender o preterismo parcial. Parcial, é. R6 Pro. Do total que ele explica do total. Muito também, bom, né? ele fala um pouco do total, mas ele fala mais sobre o preterismo parcial. Me dá outro livro aí, Caio, para me apresentar para eles aqui.
Mas eu todos. Ó, esse aqui, meu irmão, você precisa ter uma pérola, tá? Para você que quer saber mais sobre pós-tribulação, viu? Ou melhor, a igreja passando pela tribulação, ele vai trabalhar sobre o anticristo aqui. Todas também. As escolas também. Vai falar de todas as escolas que nós estamos tratando aqui, Dr. Martin Lloyd Jones. Tá bom, só para você começar aqui, ó. A brincadeirinha aqui. Tá? Tô terminando de ler. Quer saber quebrar o dispensacionalismo? Você nunca mais quer acreditar que você vai passar na grande tribulação, ler esse livro aqui. Esse camarada quebra aqui. Pós-milenista Dilson Neto. É ele mesmo, irmão. Viu? Grande Dilson Neto, grande teólogo. Olha só, George Led, Esperança Abençoada. Leia esse livro aqui, que você nunca mais vai ser dispensacionalista. Muito bom, acho que esse livro aqui é ótimo, viu? Millard Erickson vai falar de todas as visões, vai dar uma pincelada para você que quer conhecer essas visões. Eu tenho certeza que nós estamos falando das visões aqui, e tem muita gente que não sabe e nunca ouviu. O pastor fala pós-milenismo, amilenismo, dispensacionalismo histórico, o que é isso? Você quer conhecer o que é? Leia esse livro aqui. Olha, dá uma força pro pré, que é o Severino Pedro da Silva. Olha, Severino Pedro da Silva, para os dispensacionalistas não falar que nós estamos de marcação. Os melhores aqui do Brasil. É um livro muito bom, segundo o Caio, não li esse livro aqui, mas ele falou que é um dos melhores da área do dispensacionalismo. Doutor Severino Pedro. É o comentário expositivo de versículo por versículo do Apocalipse. Ele não está mais entre nós, tá? Outro livro. Você quer para conhecer o histórico. Esse livro aqui é muito bom, tá bom? Olha só, George Led, livro do Apocalipse. Você tá vendo o tanto de livro que tem? Você não conseguiu nem ler os 22 capítulos de Apocalipse. Nossa, aí, ó. A Bíblia e o Futuro. Muito bom. Esse livro aqui, eu tenho a segunda edição dele aí. É top esse livro aqui, viu? Esse camarada é muito bom aqui. O Hernandes cita muito ele. Anthony Roy Kema. Muito bom essa obra aqui. Você também pode ler. Isso que é o simples da segunda vida do Hernandes. Esse aqui eu acho que todo mundo já leu. A segunda vida do Hernandes Dias Lopes. A Milenista, né? Ótimo, top de linha esse livro aqui. Esse aqui é do William Henderson. Esse livro aqui também é um livro bom porque ele faz um resumo de tudo. É como se ele estivesse trabalhando numa escola bíblica dominical, viu? E ele vai pegar e vai trazer só pincelada. É muito interessante para quem está começando, para começar a entender um pouquinho de escatologia, tá bom? Tá bom. Aí tem aquele do Simão que eu tenho ali, né? Deixa eu pegar um aqui para vocês verem aqui. Pega o do Adolf Paul também. É isso. E do William Henderson, que ele dá vencedores. Cadê o vencedor do Hendrix? Meu amigo, é muita coisa. Se você quiser ser um bom escatólogo, você tem que ler muito. Isso aqui, mais isso aqui, ó. Eu já li tudo isso aqui praticamente. Olha só. A gente tem aqui, ó, Apocalipse do Simon Kistemaker. Olha a grossura do Esse livro aqui é top. Ele vai comentar Apocalipse versículo por versículo. Não pode faltar. Olha aí. Tá bom na sua biblioteca. Pastor, não gosta de ler. Te prepara que o anticristo vai te pegar. E esse livro aqui, ó. Mais que Vencedores, do William Hendricks. Também é um livro que você pode, em nome de Jesus, viu? Próxima live vamos quebrar o Caio com o sono da alma. Vem pra cima, Josias. Bora ver se tu é o cara mesmo. Entendeu? Então, pessoal, a gente já falou bastante aqui. Nós vamos responder algumas perguntas aqui de vocês agora. Que é muita coisa, mano. Que é muita coisa. A gente tentou pegar aleatoriamente aqui. Foi uma bênção, obrigado. Se tem alguém que quer fazer alguma pergunta, aproveite que nós vamos dar aqui 10, 15 minutos só e vamos encerrar a nossa live. Ficamos com uma audiência muito boa, realmente é para quem gosta. Para quem não gosta, enfada mesmo. Tinha muita gente que não estava... Chegou a 72 pessoas. Ok? Então a gente pode aí fazer uma... Vamos responder algumas perguntas aqui. Eu acredito que ficou bem esclarecido, né? O anticristo vai aparecer. O anticristo vai se manifestar no pensamento milenista. Ele vai ser ruim, tá? E antes disso, ou melhor, depois do anticristo aparecer, Paulo falou em 2 Tessalonicenses que o dia do Senhor não viria antes que a apostasia crescesse, que o homem da iniquidade se manifestasse. E João escreveu dizendo, já vem o anticristo, né? O específico, não eram os anticristos que apareceram. Deixa eu ver o que foi que a irmã perguntou aqui. A irmã mandou um livro aqui. Nunca ouvi falar nesses termos, a milenista, pós-milenista, dispensacionalista, estou aprendendo. Mais de 15 anos no evangelho, meu Deus. Meu Jesus, amado. Irmã, essa não é uma realidade que é só sua. Infelizmente, é uma realidade que é de muitos crentes mesmo. Então tem muita coisa, não dá pra gente falar isso aqui, é impossível a gente falar isso aqui em 1 hora, mas dá pra gente entender.
É bem verdade também, Caio, que as outras visões, elas têm a defesa dela, tem sua sistematização. Por exemplo, se nós estamos argumentando, é claro, defendendo a tese que nós acreditamos, né, que nós achamos que é mais bíblica, mas tem pessoas que, na grande tribulação, vamos passar por decapitação. Irmão, se tu morrer decapitado é uma bênção, que tu não sente nem dor. Viu? Pior é o cara ser cortado todinho, ser jogado no fogo, aí é complicado, meu irmão. Aí se for decapitação é uma bênção, tiro na cabeça, pô, tá na glória. Se tu acredita que uma milenista tava amanhecendo no pé de Jesus lá. Pô, senão é só não dá alma, aí é complicado, viu, irmão Divaldo? Pode falar. Pastor, uma coisa que também é de decifrar aqui, a Denise falou a questão, né? Nunca vi falar desses termos, né? E eu me lembrei aqui que as pessoas nos acusam. Por que se tornou amilenista? Caio, responde pra ela que ela tá perguntando desde o começo da live o que é o 666. Da marca? Da marca. Aí é um número para ser calculado, que dá um nome de uma pessoa, porque... Inclusive os preteristas falam que é o número de Nero no hebraico, né? Justamente. Nero Kaiser. Vai dar a situação do número de Nero lá. Isso. Na escola dominical, Denise, eu falei um pouco sobre isso. É o seguinte, João está usando ali a gematria. Que é a gematria? No alfabeto hebraico, cada letra equivale a um número. Então, por exemplo, se você pegar Denise e transliterar para o hebraico, você vai dar um cálculo o seu nome. Sim. Então, quando as letras não são só letras, elas simbolizam números também. Isso, número. Então, por exemplo, se você pegar K e botar no hebraico, vai dar um total de número, o meu nome. Então, quando o João fala assim, o texto fala assim, olha, aquele que de sabedoria calcule o número da besta, que é 606, justamente esse cálculo vai dar um significado de um nome, tá entendendo? E outros vão dizer também que esse 36 é a trindade satânica, Satanás, anticristo e falso profeta. Outros vão dizer também que o número 6 é um nome infalível. Eu vou te responder aqui, Denise, com uma tese do William Hendricks. Meu Deus. O William Hendricks fala que 666... Não, o Caio é fera. 666, o Jeremias perguntou qual é a base que o pré usa para arrebatamento secreto. Volta a live lá que já foi falado tudo isso. Não dá para voltar mais. Olha só, o que acontece, por exemplo, 666... significa que o homem é número de homem, é número imperfeito. Isso. Na verdade, a gente coloca e demoniza esse número. Mas essa interpretação eu achei fantástica. Eu só falo se você dá glória. Né? Glória. Na live. Se você não der glória, eu não falo. Olha o que é que o William Hendricks diz. Ele fala que 6 é um número quase perfeito, ou imperfeito. Isso. Então, por que 666? Ele está dizendo Deus dizendo para o diabo que ele nunca conseguirá ser Deus. Meu Deus do céu. Viu? Acho que arrepiou o cabelo aqui. Satanás nunca conseguirá ser perfeito, ele nunca conseguirá obter sucesso no plano dele, ele nunca conseguirá ser maior do que Deus. É por isso que é 666. Calcule esse número. É número imperfeito. Ele não vai conseguir ser maior que o nosso Deus. Ok? Tem mais aí? Caio no hebraico dá 666. Amém? Caio no hebraico dá 666. Jean Russba, nosso aluno aqui do curso avançado, é o anticristo que já está querendo terminar com a live aqui. Então, pessoal, tem mais alguma pergunta aí? Respondida, irmã Denise? Para a senhora aí, tem a que tu falou lá como a gematria, mas tem mais um que é da matemática também. Também, da do eu esqueci grego, né? Que porque eram dois tipos de soma, era no hebraico e no grego. No grego, Ok? Vamos lá, pessoal. Vou mandar o Caio pro programa, vejam só. Pode mandar, meu irmão. Muitos cristãos estão sofrendo e morrendo nos dias atuais nos países onde a ditadura. Só os pré-tribulacionistas não vão passar só porque são mais bonitos. É verdade, irmão. Os irmãos que acreditam que não vão passar, só lamento. Viu, irmão? Porque a Bíblia não está me ensinando isso. Isso aí, pastor. Que foi que falou? O Marcos Renan. Marlon Renan, lá de Brasília. Distrito Federal. Marlon Renan, é interessante que você falou isso aí. Por exemplo, hoje, né, o tempo que estamos vivendo, países que o evangelho não entra, acontece isso aí, ó. Os cristãos são martirizados, são perseguidos, só que na grande tribulação isso vai ser mundialmente. O Enoque não veio para a live, ele não garantiu, viu, Richard? O que ele falou? Cadê a pergunta do pastor Enoque? Ele não garantiu. Ele queria entrar aí para ele perguntar, mas ele é enjoado. Hoje ele foi para cima do Caio de tarde aqui no WhatsApp.
ele é enjoado, ele consegue defender muito bem o pré-tribulacionismo, ele é dispensacionalista quase crente. Ele não acredita em arrebatamento secreto, em voto iminente, ele não acredita em um bocado de coisa, ele está quase virando pós. Falta pouca coisa, só interpretar o Apocalipse 19 ali para ele, aí tá tudo boa, tá tudo de certo. Ok? E o sinal na mão direita? Meu Deus. Fala da atitude. Fala aí, Caio, só para não deixar ele sem a resposta dele. A marca na testa e na mão fala do controle do sistema. Sim. E na mão fala que você vai ser o quê? Você vai ter essa atitude desse sistema. Sim. O que a tua mente pensa, o teu corpo faz. É o tefilinho lá do Antigo Testamento. Isso. Né? A caixinha lá e tá usando o Antigo Testamento. Muito bom. Uma coisa que o pastor falou é interessante. Gente, você quer entender o Apocalipse, você tem que conhecer o Antigo Testamento. O Apocalipse vai se usar praticamente o Antigo Testamento para você entender. Justamente isso aí, ó. Quando ele fala acerca da marca na testa e na mão, você vai ver lá em Deuteronômio a questão, quando ele fala assim, olha, que a palavra está dentro dos seus olhos, na mão direita. Então, tudo tem um significado. Qual é a pergunta? Pode falar. A pergunta aí? Não, acho que ele só está dando uma contribuição. É o Jean. O que ele está falando? Grande tribulação, grande mega tribulação, tríplices, grande tradução da palavra que significa quem será geral em todos os continentes e não mais somente onde se é proibido o evangelho. Isso significa dizer que significa que a grande tribulação vai pegar em todos os lugares. Todos os lugares. Né? Em todos os lugares. Muito bom. Obrigado, irmão Jean. Ok, pessoal? Então, eu acredito que foi uma bênção, Caio. Obrigado. Uma bênção. Essa foi do Anticristo. Nós estamos preparando essa aí. Fala de uma tribulação no sentido global, com certeza. Viu? Vai ser em todo canto. Ele vai ser um líder mundial. Isso. Então a tribulação vai ser local. A gente assiste umas séries no Netflix aí, né, como The Walking Dead. Então a gente fica pensando que muito daquilo ali vai acontecer. Né, de faltar alimento, o pessoal querer comer uma perna do outro. E meu irmão, é muito bacana. Muito boa live, muito grato a Deus. Deus abençoe poderosamente. Obrigado a todos que participaram conosco aqui, por ficarem conosco. Deixa eu ver quanto tempo nós estamos aqui. 44 pessoas. Olha, 44 pessoas ficaram até o final da live. Eu acredito que nós estamos mais de meia hora já. Só um minutinho aqui para mim ver quanto tempo. 1 hora e 41 minutos. 2 horas de live. Agora que o Gilson entrou. Glória a Deus. Amém. Entrou no final já. Muito esclarecedora a live. Que Deus abençoe vocês sempre. Obrigado. Irmã Silva, Letícia. Todos que contribuíram aqui. Oxalá, se a gente pudesse. Oxalá não é um demônio não, tá, irmão? Se a gente pudesse responder a pergunta de todo mundo, o Caio, né? A gente dando uma contribuição, pegando no vácuo aqui do Caio aqui. Mas foi uma bênção, deu pra gente ler um pouquinho sobre o assunto. Nós estamos estudando, viu? Nós estamos estudando escatologia. Escatologia é um mundo, é uma área muito vasta. E a gente precisa entender. Quando a gente começa, Caio, começa a entender assim, superficialmente, já o pensamento de cada visão, já dá para entender muita coisa. Exatamente. Já dá para dialogar com os textos, entendeu? Não é algo que você não possa aprender. Você viu quantos livros foram mostrados aqui nessa live? Você só precisa se interessar um pouquinho e estudar. Coloque aí rapidinho, aí, antes da gente encerrar, 1 hora e 40 minutos de conhecimento. Deus abençoe a irmã Cássia Diniz. Coloque aí rapidinho aí um tema para a próxima live aí. Em nome de Jesus. Diogo, que Deus abençoe grandemente vocês. Interessante, Caio, que eu olhei aqui nos comentários e várias pessoas falaram assim, 2 ou 3 pessoas na verdade, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Eu nunca tinha ouvido falar sobre amilenismo, pós-milenismo. Já pensou? Tá uma vida no Evangelho e nunca ouviu sobre as visões da escatologia. Então, pode falar. E já fazendo a propaganda, né? Esse ano nós vamos já estar trabalhando no ITAV, no curso teórico da nossa igreja, e esse ano já vamos estar estudando sobre escatologia. E você que quer aprender, mesmo ser distante, você pode fazer a aula online, né, pastor? Aula online. Pode sim. Então, convidando você, porque esse ano nós vamos já começar no curso do ITAV, no mês de julho, né? No mês de julho, a escatologia. Então, se você deseja aprender, claro, é um mês, não dá para a gente abordar tudo, a gente vai falar o básico de cada uma, de cada linha, de cada pensamento, e vai ser benção. Então eu convido você se você quiser se inscrever, se você quiser estudar com a gente, você é nosso convidado. Amém. Se você quiser se matricular no nosso curso, me procure, viu? Como ele falou, vai ter 1 mês de escatologia,
E se aqui já foi bom, 2 horas, imagine lá que vai ser bom. Tema da próxima live, 7 selos, o sono da alma, Caio o mestre do Apocalipse, fala dos que vão viver o milênio terreno. Isso aí é só o dispensacionalismo que acredita nisso, no milênio literal. A gente não acredita no milênio literal, nós já estamos, irmão, no milênio. Nós estamos vivendo. Aqueles que estão com Cristo já estão gozando do milênio, viu? É muito pouco 1000 anos só com Cristo, né? Pra que 1000 anos? Não acredite nisso aí literalmente, não, é complicado. Isso é pensamento judaico. Isso é pensamento do judeu que quer ficar só 1000 anos aqui, depois, aí é complicado. Então, Deus abençoe poderosamente a vida de vocês mais uma vez. Ô, pastor, Diácono, nosso escatólogo aqui, ó. Diácono Caio Silva, viu? Nosso irmão que estuda aí o pré-histórico é o Evangelho. E acabou, diz que o Richard. O Richard. Qual é? Ah, Richard, tem uma bênção. Tu conseguiu prender Satanás lá com a tua corrente. E eu quero só falar uma coisa também, pastor. Assim, eu praticamente estudo a escatologia há 9 anos. Olha só, ainda é pouco ainda, perto desses homens aí que escreveram livros. Eu quero me aperfeiçoar mais. Mas eu fico triste, estava até conversando com o pastor de umas situações, gente. Não seja como essas pessoas que a gente está vendo aí, que, como falou o pastor agora, lê 2 livros, 3 livros, e já está querendo dizer que todo mundo é herege, todo mundo só o pensamento dele é certo. Então não caia nisso, irmão. Não caia nisso, gente. Como o pastor falou, vamos estudar, vamos ler, vamos se aperfeiçoar, vamos se aprimorar. Vamos ver qual é a linha que chega mais perto das escrituras. O pastor falou, não tem como chegar à conclusão certa. Todas as linhas têm o seu ponto fraco, também têm seus pontos fortes. Mas vai estudar. Então não caia nessas pessoas que têm surgido, porque eu conheço muitos assim. E eles têm ficado muito tristes com isso, porque isso não mostra uma maturidade. Mostra uma infantilidade no conhecimento. Verdade. Olha, o Jean está falando que o pré-histórico também acredita no milênio literal. Verdade. Sim. Viu, Richard? Só 1000 anos para ti com Jesus. Para nós é a eternidade toda. Amém? Deus abençoe a todos vocês grandemente. Obrigado pela participação de vocês. Obrigado pelo apoio. Obrigado por estarem aqui ouvindo, pegando conhecimento, contribuindo. A todos que mandaram sua pergunta, suas respostas, que deram sua participação. Que Deus abençoe vocês. Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, muito obrigado, te louvamos, te agradecemos por esse momento. 2 horas na tua presença, falando da tua palavra, que o teu nome possa ser engrandecido, glorificado, exaltado. Muito obrigado. Eu tenho certeza que algumas dúvidas foram esclarecidas, que pessoas aprenderam, que alguns estão aqui, Senhor, felizes por terem ouvido a tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos, nós te agradecemos e que todos possam dizer amém. Tchau, tchau. Pai do Senhor, Deus abençoe a vida de vocês. Boa noite.